Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos primeiros capítulos do livro Hábitos Atômicos, do James Clear, do 1 ao 7. A ideia é destrinchar, sabe? Entender como ele propõe construir bons hábitos e, claro, se livrar dos ruins. Isso. E ele começa já com umas histórias bem marcantes, né? Da equipe de ciclismo britânico que saiu do nada pro topo com melhorias mínimas. Sim, a filosofia do 1%. Ou a história dele mesmo, né? A recuperação depois do acidente, que foi onde ele começou a testar tudo isso na prática. E essa ideia do 1% dos hábitos atômicos é o coração da coisa, né? Parece tão pouco, 1% de melhora por dia, quase nada. Pois é, a gente tende a ignorar, mas ele mostra como isso, com o tempo, vira uma bola de neve gigantesca. É o tal do efeito composto. Tipo o avião que muda a rota só um pouquinho e chega num lugar totalmente diferente? Faz sentido. E vale pro bem e pro mal, né? Produtividade ou, sei lá, estresse acumulado. Exatamente. E aí entra um ponto que eu acho fundamental que ele traz logo no começo. Focar em sistemas, não só em metas. Como assim? A gente vive focado em meta, né? Quero perder X quilos, quero ler Y livros. Sim, mas a meta é o resultado final. O sistema é o processo que te leva lá. Ele argumenta que focar só na meta pode ser frustrante ou gerar aquele efeito sanfona, sabe? Bateu a meta, relaxa. Ah, entendi. O sistema te mantém no caminho mesmo depois de atingir um objetivo. É aquela frase dele, como é mesmo? Você não sobe ao nível das suas metas, você desce ao nível dos seus sistemas. É forte, né? O sistema garante a constância. Total. E essa constância tem tudo a ver com as três camadas de mudança que ele apresenta: resultados, processos e identidade. Essa da identidade me pegou, porque ela seria a mais poderosa. Porque mexe com quem a gente acredita que é. É muito mais fácil manter um hábito se ele faz parte de quem você é e não só algo que você faz. Tipo, em vez de estou tentando parar de fumar, seria eu não sou fumante. Exato. O exemplo que ele dá do Brian Clark, que roía unhas, ele parou quando começou a sentir orgulho das unhas depois de fazer manicure. A identidade mudou primeiro. Nossa, faz muito sentido. E como o cérebro entra nessa história? Como um hábito se forma, mecanicamente falando? É um ciclo, né? 4 etapas bem definidas. Primeiro vem o estímulo, a deixa, o gatilho. Aquilo que dispara a vontade. Isso. Aí vem o desejo, que é a motivação real por trás, o que você quer sentir ou obter. Depois a resposta, que é o hábito em si, a ação, E por último, a recompensa. É ela que satisfaz o desejo e ensina ao cérebro. Opa, isso foi bom, vamos repetir. O cérebro adora essa automatização, tipo, se isso, então aquilo. E é bom lembrar que o desejo pode vir de dentro, pensamentos, sentimentos. entendi o ciclo. Então, para começar a construir um hábito bom, a primeira lei que ele coloca é tornar claro, deixar o estímulo óbvio. Como a gente faz isso? Ele dá duas estratégias bem práticas. A primeira é a intenção de implementação, é ser super específico. Tipo, não só vou fazer exercício, mas Mas eu vou caminhar por 30 minutos, às 7 da manhã, no parque perto de casa. Definir o quando e o onde. Isso tira a ambiguidade e a chance de procrastinar. boa. E a segunda? É o empilhamento de hábitos. É genial, na verdade. Você gruda um hábito novo num que você já tem. Ah, tipo, Depois de hábito atual, eu vou novo hábito. Por exemplo, depois de escovar os dentes de manhã, eu vou meditar por 1 minuto. Você usa o hábito antigo como gatilho para o novo. Meio o efeito Diderot, uma coisa puxa a outra. legal isso. E o ambiente? Ele fala muito do poder do ambiente, né? Para tornar as coisas claras. Fundamental. O ambiente está cheio de gatilhos visuais. Lembra daquela fórmula do Kurt Lewin? Comportamento é função da pessoa e do ambiente. Mudar o que você vê, muda o que você faz. É verdade. Aqueles exemplos são ótimos. Sim, o da lanchonete do hospital, que aumentou o consumo de água só por deixar as garrafas mais visíveis. Ou a mosquinha no mictório do aeroporto de Schiphol. A mosca. Sim, reduzir o custo de limpeza, né? Incrível. Exato. Às vezes, a forma mais fácil de mudar um hábito é mudar de ambiente, fugir dos gatilhos antigos. E isso me leva a pensar no autocontrole. Pelo que entendi, não é bem ter uma força de vontade de ferro. Não mesmo. O segredo, digamos assim, é mais sobre arquitetar a sua vida.
para evitar a tentação do que ficar lutando contra ela o tempo todo. Pessoas que parecem super disciplinadas, na verdade passam menos tempo em ambientes que as tentam. Elas preparam o campo para facilitar o acerto, né? Isso. É menos sobre ser herói e mais sobre ser arquiteto do próprio ambiente. E falando em ambiente e gatilhos, a história dos soldados americanos no Vietnã. Aquilo é muito forte. Demais. Mostra o poder absurdo do contexto. A maioria dos soldados que eram viciados em heroína lá simplesmente parou quando voltou para casa. Porque os gatilhos sumiram. O ambiente era outro. Exatamente. Isso quebra aquela ideia de que vício ou mau hábito é só fraqueza moral, né? O ambiente tem um peso gigantesco. E para quebrar um mau hábito, então, a lógica é inversa da primeira lei. Tornar invisível. Perfeito. Se a primeira lei para construir é tornar claro, para quebrar é tornar invisível. Reduzir a exposição ao gatilho. Esconder o celular quando precisa focar, não ter besteira em casa se quer comer melhor. Esse tipo de coisa. Exatamente. Se você não vê, a chance de começar o ciclo do hábito diminui drasticamente. Ok, então, recapitulando essas primeiras ideias-chave. O poder do 1% acumulado, focar nos sistemas, não só nas metas, a mudança profunda pela identidade, entender o ciclo do hábito, estímulo, desejo, resposta, recompensa, e a primeira lei, tornar claro para criar e tornar invisível para quebrar, usando táticas como intenção de implementação, empilhamento e, claro, o design do ambiente. Isso aí. Cobrimos bastante coisa desses capítulos iniciais. E sabe, pensando nisso tudo, especialmente no poder do ambiente, me vem à mente aquela citação do Jung que o livro menciona. Qual delas? Até você tornar o inconsciente o consciente, ele irá dirigir sua vida e você irá chamá-lo de destino. Se o ambiente molda tanto nosso comportamento de forma quase automática, fica a pergunta, né? Qual será o estímulo invisível no nosso dia a dia que pode estar direcionando nossos hábitos sem a gente nem notar? Ótima reflexão para a gente levar. Bom, fechamos aqui essa primeira análise das ideias de hábitos atômicos. Olá, vamos continuar nossa análise sobre como os hábitos se formam e como podemos moldá-los, né? Usando o livro Hábitos Atômicos. Isso aí. Hoje a missão é entender como deixar os bons hábitos mais, atraentes, fáceis e também mais satisfatórios. E o contrário para os maus hábitos. Exatamente. Vamos mergulhar nos capítulos 8 a 14. A ideia é ver o que nos motiva, como o ambiente pega a gente e por que aquela satisfaçãozinha na hora é tão poderosa para o cérebro. Legal. Começando então pela atratividade, a segunda lei. A ideia é que o hábito tem que ser desejável. Tem aquela técnica, o empacotamento de tentações. Como funciona isso mesmo? Ah, sim. É bem interessante. Basicamente, você junta uma coisa que você quer fazer com uma que você precisa. Tipo, Tipo o exemplo do livro, né? Assistir Netflix só se estiver na bicicleta ergométrica. esse mesmo. A sacada é que a antecipação da recompensa, do Netflix, no caso, libera dopamina. E a dopamina não é só prazer, é motivação. Então, pedalar fica menos chato, sabe? Fica associado a algo bom que vem depois. Faz sentido. Você meio que hackeia o cérebro para gostar da tarefa. E a questão social? O livro fala bastante que a gente imita os outros. Nossa, demais. É um ponto-chave. A gente copia os hábitos de 3 grupos, né? Os próximos, a maioria e os poderosos ou quem a gente admira. É verdade. Tem o caso das irmãs Polgar, né? Que o pai decidiu que elas seriam mestres de xadrez. Exato. O Laszlo Polga criou um ambiente totalmente imerso em xadrez. Para elas, aquilo era o normal, o esperado, o valorizado. Elas se tornaram excepcionais porque o grupo delas vivia aquilo. A gente busca aprovação, pertencimento, né? Então, escolher bem com quem a gente anda e os lugares que frequenta já é uma estratégia de hábito. E aquela mudança de mentalidade, tipo, trocar eu tenho que fazer X por eu consigo fazer X. Ajuda mesmo? Ajuda, e muito. Parece pequeno, mas reenquadrar a tarefa muda a emoção. Eu consigo acordar cedo para ter um momento para mim. É bem diferente de eu tenho que acordar cedo. Tira o peso, vira uma oportunidade. Entendi. E para quebrar um mau hábito, a lógica é inversa, tornar ele desinteressante. O Alencar fez isso com o cigarro, né? Ele não focava só nos malefícios. Ele desconstruía a ideia de que fumar era um prazer ou alívio. Ressignificava como algo negativo. Boa, então beleza. Tornar atraente, ok. Mas e se ainda assim dá preguiça? Aí vem a terceira lei.
tornar fácil. A gente busca o mais cômodo, né? Sempre. É a lei do mínimo esforço. A gente é programado para economizar energia. Por isso, diminuir o atrito para fazer um bom hábito é, nossa, fundamental. Atrito. Como assim? Qualquer obstáculo, qualquer passo extra, quanto mais fácil, melhor. Preparar o ambiente é um exemplo clássico. Deixar a roupa da academia separada, a fruta já cortada, esconder o controle da TV. Ah, entendi. Facilitar a ação seguinte. Isso tem a ver com aquela ideia de que o hábito se forma mais pela repetição do que pelo tempo, certo? Fazer um pouquinho todo dia. Exatamente. Cada vez que você repete, mesmo que seja mínimo, você está fortalecendo aquela via neural. É como fazer uma trilha no mato, sabe? Quanto mais passa, mais batida ela fica. A consistência é mais importante que a intensidade no começo. E aí entra a regra dos 2 minutos, que eu acho genial. É ótima. Simplificar o hábito ao máximo. A ideia é que ele possa ser iniciado em menos de 2 minutos. Tipo, ler antes de dormir vira só ler uma página. Isso. Ou correr 3 quilômetros vira calçar o tênis de corrida. O ponto é só começar, vencer a inércia. Depois que você já está com o tênis no pé, a chance de correr é muito maior. Faz todo sentido. É tirar a barreira do início. E dá para usar decisões pontuais, tipo configurar transferência automática para poupança ou usar tecnologia como bloqueadores de site. Ou até mudanças físicas, como aquela da caixa registradora, que dificultava o furto pelos funcionários. É adicionar atrito para o hábito ruim e tirar para o bom. Perfeito. Facilitar é chave. Mas, para continuar fazendo, né? Porque começar é uma coisa, manter é outra. Aí vem a quarta lei. Tornar satisfatório. Essa é a regra de ouro, né? O que é recompensado a gente repete. O problema é que muitos hábitos bons só dão retorno lá na frente e nosso cérebro quer recompensar agora. Sim. Como resolver isso? A gente precisa sentir que valeu a pena na hora. Exato. É aí que entram estratégias como o rastreamento de hábitos. Tipo marcar um X no calendário todo dia que cumpriu a meta? Isso, ou a técnica dos clipes de papel que o corretor usava. Mover um clipe a cada ligação feita. Ver aquele progresso visual, a corrente de X crescendo, o pote de clipes esvaziando, isso dá uma satisfação imediata. É um feedback na hora. Olha, eu fiz. Lembrei daquele estudo do sabonete Safeguard, no Paquistão. Eles não só ensinaram a lavar as mãos. Eles tornaram a experiência agradável. O sabonete fazia mais espuma, tinha um cheiro bom. Essa satisfação sensorial, na hora, fez as pessoas lavarem as mãos muito mais. O prazer imediato reforçou o hábito. Incrível como um detalhe sensorial muda tudo. Muda mesmo. E para quebrar maus hábitos, de novo, a inversão. Tornar imediatamente insatisfatório. Aí entra o tal do contrato de hábito. Tipo, pagar uma multa para um amigo se falhar. Exatamente. Ter um parceiro de responsabilidade ou uma consequência clara e rápida. A dor da falha tem que vir logo depois do deslize. Se você só pensar, amanhã eu compenso, não funciona tão bem. A consequência imediata ensina o cérebro a evitar aquilo. Fascinante. Então, no fundo, é uma questão de ajustar esses 4 pontos. Tornar óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Pequenos ajustes que, com o tempo, direcionam a gente para onde quer ir. Não é uma revolução do dia para a noite. De jeito nenhum. São os pequenos ajustes consistentes. E, sabe, fica uma reflexão importante, né? Será que os hábitos que a gente tem hoje, eles estão mesmo levando a gente para a vida que a gente quer? Para a pessoa que a gente quer ser? Verdade. Para pensar nisso de vez em quando, fazer essa revisão é crucial para garantir que o sistema que a gente construiu continua funcionando a nosso favor. Olá. Olha, a gente já falou bastante sobre como começar aqueles hábitos, né? Usando as 4 leis e tal. Isso. O pontapé inicial. Exato. Mas e para fazer durar? Tipo, para a vida toda? Hoje, vamos mergulhar na parte final dos materiais que a gente está vendo. O foco é esse. Manter a constância, sabe? Superar os tropeços, que sempre vêm. Inevitável, né? Pois é. E até ajustar os hábitos quando a vida... Bom, quando a vida muda. A missão aqui é descolar umas chaves práticas para que esses hábitos colhem na gente de verdade. É isso aí. Porque agora o jogo muda um pouquinho. É menos sobre acender a faísca e mais sobre como manter a chama acesa mesmo. Boa analogia.
A gente vai olhar umas estratégias como, por exemplo, rastrear o progresso, que é super importante, usar a responsabilidade a nosso favor, como alinhar com os nossos talentos, né? E, claro, revisar tudo de tempos em tempos. Legal. Então, começando pela consistência, o material fala muito do rastreamento de hábitos. Achei aquilo muito visual, sabe? É muito bom. Adorei a simplicidade daquela estratégia do clipe de papel. Lembra? Para fazer as ligações de vendas. Lembro. Super simples e eficaz. Ou o método famoso do Seinfeld, de não quebrar a corrente. Marcar um X no calendário todo dia. São, assim, lembretes poderosos do nosso compromisso, né? E o efeito psicológico disso é notável, sabe? Rastrear faz a gente ficar mais consciente do que está fazendo de verdade, sem muita desculpa. Uhum. E ver aquela corrente de X crescendo ou os clipes mudando de pote, isso gera uma satisfação que acaba alimentando o próprio hábito. Vira um ciclo positivo, entende? Mas a chave aqui não é ser perfeito o tempo todo. É a recuperação rápida. Isso, aquela regra de ouro. Nunca falhe 2 vezes. Perdeu um dia na academia? Putz, acontece. Acontece com todo mundo. Mas o que importa mesmo é voltar no dia seguinte. Uma falha é só um acidente, né? Agora, duas, aí já começa um padrão novo que a gente não quer. Precisamente. Só que tem um alerta importante aí, que é a tal da lei de Goodhart. Ah, sim. Explica melhor. É o cuidado para a métrica não virar o objetivo final, sabe? A gente esqueceu o propósito maior. Tipo, se você conta passos para ser mais saudável, Sim. o foco tem que ser a saúde, não só bater a meta de 10 mil passos de qualquer jeito, entende? Perde o sentido. Faz todo sentido. Mas olha, só rastrear talvez não seja o bastante quando, sei lá, a vontade some, certo? Com certeza. Aí que entra outra ideia forte, a responsabilidade. Como que a gente usa isso para tornar os maus hábitos menos atraentes? Então, o material sugere inverter a quarta lei, é tornar a falha imediatamente insatisfatória. Uma ferramenta para isso é o contrato de hábito. Contrato de hábito, como assim? É um acordo mesmo, sabe? Pode ser até escrito se quiser, com consequências bem claras se você falhar. Lembra daquele exemplo do Brian Harris, que teria que se vestir todo formal se furasse a dieta? Lembro. Achei engraçado, mas funciona, né? Pois é. Outra forma é ter um parceiro de responsabilidade. Alguém que sabe da sua meta e vai te cobrar, mesmo que de leve. Essa pressão social ajuda demais. Ah, saber que tem alguém de olho ajuda demais. Agora, um ponto que eu achei, assim, fascinante. Alinhar os hábitos com a nossa natureza. Ah, isso é chave. A ideia de que a nossa genética, a nossa personalidade, tudo isso influencia o que é fácil ou difícil pra gente. O exemplo dos biotipos do Michael Phelps e do Elger Rouge. Nossa, perfeito. Um nasceu para nadar, o outro para correr. Exatamente. E a dica prática aqui é: escolha batalhas onde você tem mais chance de ganhar. Se pergunte: o que para mim parece diversão, mas para os outros é trabalho? Boa pergunta. Ou então, fazendo o que eu perco completamente a noção do tempo? Jogar o jogo que favorece seus pontos fortes torna tudo mais leve, mais sustentável a longo prazo. E tem aquela ideia de combinar habilidades, né? Para criar algo único, tipo o Scott Adams, do Dilbert. Isso, ele mesmo disse. Ele não era o melhor desenhista nem o melhor comediante, mas a combinação única dele, com a experiência de escritório, boom, foi um sucesso absurdo. É achar o nosso nicho, né? Exato. Encontrar onde a sua combinação única de talentos brilha. Mas, mesmo achando o nicho, a motivação, ela vai e volta, né? Sempre. Aí entra a regra de cachinhos dourados. A gente busca tarefas com a dificuldade na medida certa. Ah, cachinhos dourados. Nem tão fácil que entede. Nem tão difícil que paralisa. É nesse ponto ideal, nesse desafio gerenciável, que a motivação floresce mais. Mas e o tédio? Ele uma hora aparece, né? Em qualquer jornada mais longa. Ah, o tédio. Ele é parte do processo de maestria. Lembrei do exemplo do treinador falando dos atletas de elite. Sim, que eles não são imunes ao tédio do treino repetitivo. De jeito nenhum, o diferencial deles é justamente a capacidade de continuar mesmo quando não estão super empolgados. É aparecer e fazer o trabalho, dia após dia. É disciplina falando mais alto que a motivação do momento. Exatamente. Profissionais aparecem. E isso conecta com a última peça do quebra-cabeça, a necessidade de olhar para trás e ajustar a rota. Sim, a reflexão e a revisão contínua. O material cita o técnico Pat Riley nos Lakers, pedindo aquele 1% de melhoria constante baseado em análise. E atletas como o Kipchoge, a Ledeck,
Eles registram e revisam tudo meticulosamente. Não dá para seguir no piloto automático para sempre e esperar o melhor resultado. Verdade. Então, a sugestão é fazer revisões periódicas. Pode ser anual, trimestral, depende de cada um. Mas parar para avaliar. Meus hábitos ainda estão me servindo? Estão alinhados com quem eu quero ser? Onde eu posso dar uma ajustada? É a manutenção do sistema, sabe? Para garantir que ele continue trabalhando a nosso favor. Então tá. Resumindo a ópera, a chave para os hábitos duradouros não é ter uma força de vontade de aço ou nunca errar, Definitivamente não. mas sim ter consistência, se recuperar rápido das falhas, escolher o jogo certo para as nossas habilidades, né? E ter a disposição para revisar, ajustar o curso e, claro, atravessar o tédio quando ele bater. Perfeito. É isso. Rastrear para ter consciência, criar responsabilidade para ter apoio ou uma consequênciazinha ali, alinhar com a sua natureza para facilitar as coisas e revisar para não sair do trilho. São ferramentas bem práticas para transformar a intenção em realidade duradoura. Fica a reflexão final, então. Será que a maestria não é um ponto de chegada fixo, mas sim esse processo contínuo de aprender sobre a gente mesmo, ajustar as velas do barco e simplesmente continuar remando? Talvez a própria jornada de se aprimorar seja a maior recompensa, no fim das contas. O que acham?